Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no nosso curso de Java. Estamos trabalhando com tratamento de exceções e no vídeo passado a gente resolveu o problema de uma maneira muito ruim, porque a lógica de validação estava no programa principal. Nesse caso, a gente não usou o princípio de delegação. No princípio de delegação, quem tem que saber as partes de validação, nesse caso, é a reserva. Como a gente está trabalhando com reserva de hotel e a gente criou ali uma classe para isso, quem é responsável por saber sobre a lógica de validação é a própria reserva e não o programa principal. Agora a gente vai resolver de uma maneira ruim, mas é uma maneira um pouco mais aceitável porque a gente vai passar um pouco dessa lógica do que for possível para a classe reserva. A gente vai modificar o método lá para string e vai retornar uma string caso dê um tipo de erro. E caso não dê nenhum erro, ele vai ter que nos retornar nulo. Então, aqui a gente se depara com um problema. A semântica da operação é prejudicada. Retornar string não tem nada a ver com a atualização da reserva. Ou seja, a gente vai criar ali o método do tipo string para atualizar a reserva. E se a atualização tivesse que retornar uma string? Fica aí esse questionamento. Quando a gente for fazer na prática, vai ficar mais compreensível esse tipo aqui de questionamento. Então a gente vai vir aqui no nosso programa principal e a gente vai pegar essa lógica aqui até aqui embaixo. Eu vou recortar. Vou vir aqui em reserva e aqui nas datas atualizadas eu vou colar essa lógica aqui. Só que agora esse método ele não vai ser mais void. Como a gente viu lá no material, agora ele vai ser string. Então, se acontecer algum tipo de erro, ele vai ter que imprimir para a gente uma string. Então eu vou apagar até aqui e vou pedir para ele retornar para mim essa frase aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Eu vou até apagar esse else aqui, porque a gente não vai precisar, porque se o meu programa parar aqui, o método será cortado, tá? Então eu vou apagar até aqui, vou mandar ele retornar para mim, tá? Vou colocar aqui aspas duplas e vou tirar o parênteses aqui do final. Só que está acontecendo um erro aqui, ó. Está falando que o método pode retornar um resultado do tipo string. Tá vendo? É aquele questionamento que eu fiz para vocês no início. No caso aqui, se der algum erro, ele vai retornar essa string aqui. Se der o erro, aqui no caso aqui do checkout for menor do que o check-in, ele vai cair nesse erro aqui, ó. Esse primeiro erro aqui é no caso das datas ser futuras, né? Se uma data for maior do que está aqui no nosso sistema operacional. Então, mas se não acontecer erro nem aqui e nem aqui, ele vai ter que vir para cá. E como o material mesmo nos diz, é que o string aqui, ele não tem nada a ver com a atualização da reserva. Então, o que eu vou ter que fazer? Ele vai ter que retornar um nulo aqui, ó. Então, basicamente, se for retornar uma string, ele vai retornar um erro aqui, ou então um erro aqui. Caso ele retorne nulo, é porque ele conseguiu atualizar as datas da reserva para mim. Então, vamos voltar aqui no programa principal. Eu vou até tirar isso aqui, ó, e vou falar que a minha reserva, datas atualizadas aqui agora, a gente mudou lá para o tipo string, né? Então eu coloco um string aqui na frente e vou colocar erro, tá? Porque se der algum tipo de erro, ele vai retornar uma string. Agora eu vou criar aqui uma lógica. Se esse erro que está aqui for diferente
de nulo, eu vou mandar ele dar um sysout. Vou colocar aqui erro na reserva, concatenado aqui com esse erro, que foi a lógica que a gente fez lá, né? Se acontecer de dar nulo, é porque deu tudo certo. Mas se acontecer de ele retornar uma string, é porque aconteceu um erro. Beleza? Aqui eu vou colocar o else. E a gente pode testar para ver se vai dar certo. É uma maneira um pouco ruim ainda, né? Tem algumas falhas de programação aqui, mas já está muito melhor comparado ao que a gente tinha feito, né, no vídeo anterior. Agora a gente já tem uma lógica aqui na própria classe reserva. Então vamos executar esse programa e vamos ver se vai dar certo. Vou colocar aqui 25/11/2024 e ele vai sair no dia 26/11/2024. Agora vamos atualizar a reserva. Vamos fazer do jeito certo. 1/12/2024 e ele vai sair no dia 4/12/2024. Certinho, ó. Agora vamos ver, né? Vamos fazer um teste quando a gente digita errado. Vamos colocar aqui 25/11/2024. Vai sair no dia 26/11/2024. Agora aqui, na atualização da reserva, eu vou colocar uma data que vem antes da data que está aqui no sistema operacional meu, né? Que no caso aqui é o dia 28/11/2024. Então eu vou colocar aqui 25/11/2024 e ele vai sair no dia 27/11/2024. Aparentemente está tudo certinho, ó. A data de entrada está menor que a data de saída, tá? O único problema é que eu estou colocando uma data anterior da data que eu estou. Então, se eu dar Enter aqui, ó, erro na reserva, as datas devem ser futuras. Vamos fazer aqui um último teste para a gente poder terminar. 25/11/2024, 27/11/2024. Agora eu vou colocar uma data de atualização que, no caso de entrada, ela vai ser maior que a de saída. Então eu vou colocar aqui 12/12/2024 e ele vai sair no dia 9/12/2024. Tá errado, né, pessoal? Como é que ele entrou no dia 12 e vai sair no dia 9? É impossível. Então, quando der Enter, o programa vai disparar um erro para mim. A data de saída deve ser maior que a data de entrada.